Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ei, Zedu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Zedu, vamos tratar um pouquinho da exposição indevida ou lição de moral que os pais tentam dar aos filhos e levam isso, para a rede social. Não sei se todo mundo assistiu, mas teve um episódio na última semana que envolve um menininho de 5 anos, tá? Ele pegou um perfume numa loja. E aí a família se deu conta, de que ele tinha levado esse perfume para casa. A família voltou com esse menino na loja, pagou pelo produto, chamou a atenção dele, fez ele pedir desculpa. E dali, gente, eles resolveram ir para uma delegacia, não é mesmo, Adalberto? Exatamente. Bom dia, Zedu. Eles foram até a delegacia. O objetivo do pai, segundo os relatos das redes sociais, foi de mostrar por filho que aquele comportamento tem consequências. Não foi correto e teria consequências. Pois é. Só que ele tem 5 anos, Edu. Eu não sei se... Eu, na minha opinião, achei que houve um exagero. Aí, vamos lá. Vamos lá, Zedu. Me ajuda nisso. O vídeo já teve mais de 6 milhões de visualizações, né? Aham. Nós tivemos 6 milhões de pessoas vendo uma criança de 5 anos passar por um constrangimento. Tá certo isso, Fernando? Então, eu acho que houve um exagero. O fato de voltar à loja, pagar pelo produto, pedir desculpas, para mim já era o suficiente. Fernanda, ele podia até ter levado a criança à delegacia, dar um rigor maior, na admoestação e tal. Não teria problema nenhum. O problema é o seguinte, o que acontece? Bom, vamos voltar um pouquinho. Nós falamos aqui num outro programa nosso aqui, aqui no Questões de Família, numa outra oportunidade, que a educação pode ser dividida, se é que é possível essa divisão, em educação acadêmica, formal e educação informal, que é essa transmissão de valores, que essa é feita dentro da família, pela família e até para a família. Então é dever realmente dos pais transmitir valores como integridade, honestidade e tantos outros que a gente não pode delegar para a escola. Então, assim, a partir do momento que os pais identificam um procedimento incorreto do filho, por exemplo, furto de um perfume, eles têm sim que agir rigorosamente, mostrar para o filho quão equivocada é aquela atitude, mostrar que aquilo não pode, que fere direito alheio, que ele tem que arcar com as consequências do erro. Isso tudo está corretíssimo. Só tem um probleminha, Fernanda. Um probleminha. É a questão até da própria Constitucional, da própria Constituição Federal. Uhum. Artigo 227, dever da família, sociedade, Estado, assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito. Também são valores previstos na Constituição Federal que devem ser preservados e devem ser transmitidos pela família. Isso está lá. O direito, a dignidade e o respeito, eles têm que ser transmitidos pela família. Então, vamos fazer o filtro. Bom, a partir do momento em que a criança comete algum ato, pratica algum ato equivocado do seu ponto de vista moral, é dever da família corrigir para que aquilo não se repita. Uhum. Mas isso não pode se transformar numa exposição deliberada que vai eventualmente ferir o direito à dignidade daquela criança. Pergunta que eu faço: vamos imaginar, essa criança completou lá os seus 18 anos de idade. Como é que ela vai ver essa postagem? Será que ela vai ver isso com bons olhos? Será que não bastaria a admoestação dos pais? Ela precisa ser exibida nas redes sociais? Esse é o ponto nervoso da questão. E outra situação, Fernanda, é que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o CRIAD, vai prever lá no artigo 18, eu vou até ler aqui para a gente, artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Então, a gente colocar crianças ou adolescentes em situações vexatórias ou até mesmo constrangedoras é vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, temos 2 pontos aí que nós temos que observar. O dever das famílias de educar as crianças e os adolescentes e o dever da família de não colocar essas crianças em situação vexatória ou constrangedora. E aí, mesmo a admoestação, mesmo a correção de rumo, tem que ser feita de uma forma não vexatória, não discriminatória e não constrangedora. E aí você pode me perguntar, mas é possível conciliar os dois? Sim, eu vejo que é possível conciliar os dois e digo mais. E antes das redes sociais, como é que os pais faziam? Não corrigiam? Então, assim, a gente tem que imaginar que é possível, sim, essa correção de rota sem expor a criança a uma situação, no mínimo, eu achei vexatória, mas a gente diz que é só constrangedora. Não importa, os 2 pontos são vedados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E numa análise da Constituição Federal, a gente vê também que essa atitude seria até inconstitucional. Na minha opinião, esse vídeo não poderia nem estar circulando nas redes sociais. Embora a admoestação, a correção, seja um dever da família. Eu concordo contigo, viu, Zedu? Eu acho que, na minha opinião, né, já tinha ocorrido um excesso ao procurar a delegacia, mas enfim, né, tem situações aí que cada pai e mãe decide o que fazer. Agora, levar isso para a rede social, aí ultrapassou todos os limites. Essa coisa da delegacia, a gente não sabe o contexto. Pode ser até que o delegado seja algum amigo do pai, pode ser que tenha sido alguma coisa combinada, mas olha só, se chegar ao ponto de ser aterrorizante, também não pode. Então, se esse contexto precisa ser analisado, né? Saber se essa ida à delegacia, se foi alguma coisa leve. Pela expressão do delegado no vídeo, parece sim uma coisa leve. Me pareceu até uma coisa... Mas se isso trouxe algum tipo de terror para a criança, um medo excessivo, uma angústia, também estaria errado. Fernando, nós precisamos ter sensibilidade e inteligência para lidar com as crianças. Não é deixar sem correção, como muita gente acha. Não é deixar, se for o caso, sem punição. Se for o caso, um castigo, fica sem videogame, fica sem ver televisão, fica sem isso ou aquilo e tal. Bater, claro que não, né? Isso aí é uma coisa de um passado tão remoto que a gente não precisa nem falar. Mas se isso trouxe algum tipo de terror, se a saída da delegacia trouxe algum tipo de terror, tudo bem, mas vai depender muito do contexto, como que foi conversado com o menino, se o pai explicou, olha, nós temos que ir lá, porque isso é um crime, precisamos ir lá ver se está tudo certo, nós temos que ter coragem, temos que ter as autoridades policiais como efetivos protetores dos cidadãos, ótimo, isso aí é um conceito muito bacana. Mas se isso trouxe algum tipo de medo, de pavor excessivo, aí também estaria um equívoco. Agora, o principal é essa questão das redes sociais. Isso tem um nome, a gente chama isso de sharing. Essa exposição, né? O sharing, de compartilhar. Esse compartilhamento excessivo de crianças, de imagens, de fotos, isso já é um problema, porque acaba expondo as crianças muitas vezes a risco. Mas quando essa exposição é excessiva, não, chama de oversharing, né, que passa dos limites. Ora, uma exposição do filho numa situação constrangedora, é como se eles dissessem assim, olha só, meu filho praticou um crime, então eu vou expor aqui o meu filho como um criminoso, mas depois eu vou expor ele pedindo desculpa. Tá, o ato de pedir desculpa é certo, correto e tal, mas expor uma criança... É complicado isso aí, Fernanda. Sim, muito complicado. Esse novo estatuto da criança e do adolescente digital, ele, de certa forma, ele não contempla isso, Zedu? Tem algumas situações em que vai ser previsto também e tal, mas a base, Fernanda,
É a Constituição, né, que trata da dignidade, do respeito. Tudo que vem depois é só confirmando aquilo que é a Constituição. E aí nós temos a base. Por quê? Porque essa exposição não precisa ser necessariamente pelos meios digitais. É importante a gente lembrar que hoje a gente acha que qualquer exposição é pelas redes sociais, é pela via digital, mas não. Nós ainda temos um mundo analógico. E mesmo a exposição pela via analógica, sem a utilização das redes sociais, também é considerada antijurídica pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tanto faz, se essa exposição é eletrônica ou não, não pode e ponto final. Expor criança a situação constrangedora, humilhante, vexatória, não pode. Tanto é, Fernanda, que, olha só, olha que coisa interessante. A imprensa, por exemplo, quando é feita uma apreensão de alguém que tem menos de 18 anos, não pode publicar o nome. Concorda comigo? Uhum. Concordo. Vamos imaginar um outro cenário. E nem identificar o do adulto para preservá-la. Exata. Então, veja bem, como é que é só a gente botar a cabeça para funcionar um pouquinho que a gente chega no cerne da questão. Nesse caso, vamos imaginar que não tenha sido uma criança de 5 anos, mas que tenha sido um adolescente aí de 13 anos que tenha ido até uma loja e furtado um perfume. A imprensa poderia noticiar. Vou dizer mais, vamos imaginar esse caso mesmo. Será que a Rádio CBN poderia falar o nome dessa criança para noticiar que uma criança foi a uma loja e furtou um vidro de perfume e que depois não poderia fazer isso, não pode, porque o Estatuto da Criança é muito claro com relação a isso, né? Então, se a imprensa não pode, os pais que têm o dever de preservar as crianças, muito menos, não é não, Fernanda? Concordo e assina embaixo. Zedu, excelente debate para abrir a semana, viu? Vamos refletir sobre isso, hein? E principal, não é para deixar de advertir, admoestar e de criar bem os filhos, mas é fazer isso com sensibilidade e inteligência e preservando valores que são muito importantes para o desenvolvimento da própria criança e do adolescente, que é a dignidade e o respeito. Precisamos formar cidadãos com dignidade, com respeito e com integridade e com honestidade. É isso. Beijo para você, até segunda. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta.